Os parâmetros são canais pelos quais se estabelece uma comunicação entre uma função e a função que efetuou a chamada. Veja no caso da função tabuada, que recebe através do parâmetro n o valor da tabuada. A função main ativa a função tabuada informando o valor da tabuada. Na primeira chamada, a tabuada do 5. Na segunda chamada, a tabuada do 3. E na terceira chamada, a tabuada do 7. Então vamos aqui no programa 2, que foi previamente implementado com a estrutura mínima de um programa escrito em linguagem C, implementar funções para exemplificar a utilização de parâmetros. No primeiro exemplo, vamos implementar uma função que não retorna valor, por isso a palavra void. Ela chama-se copyWrite e também não recebe parâmetros. Para indicar que uma função não recebe parâmetros, deve-se usar então a palavra void. Veja que o void tem dupla função. Ele serve para indicar que a função não retorna valor e também para indicar que a função não recebe parâmetros. E no dispositivo de saída, vamos mostrar simplesmente então a informação de copyWrite. Que quem desenvolveu foi o Jucabala. A segunda função, ela também não retorna valor, chama-se linha e vai receber dois parâmetros. O primeiro, um valor do tipo caractere, o segundo, um valor do tipo numérico inteiro. Então veja, a declaração dos parâmetros sempre tem que ser feita de forma individual, parâmetro por parâmetro. E os parâmetros são declarados como as variáveis, tipo e nome. E no caso de haver múltiplos parâmetros em uma função, eles devem estar separados por vírgula. Então veja aqui, eu tenho dois parâmetros, o primeiro tipo, que é do tipo caractere, e o segundo tamanho, que é do tipo numérico inteiro. Essa função vai realizar um processo repetitivo de 1 até o tamanho, até o valor do parâmetro tamanho, e vai mostrar no dispositivo de saída o caractere que vai ser enviado através do parâmetro tipo. Especificador de formato C para caractere, tipo. Então ele vai fazer linhas com o caractere enviado na quantidade igual ao valor do parâmetro tamanho. E um elemento de nova linha aqui. Então, no main, vamos ativar a função, inicialmente a função linha, passando o caractere, arroba, e o tamanho 15. Então, ao ativar a função, deve-se passar dois parâmetros. O primeiro, um valor do tipo caractere. Ele está aqui. Os caracteres são delimitados por aspas simples. O segundo, um valor inteiro, 15. Então, tipo recebe o caractere arroba, tamanho recebe o valor 15. E então vai ser mostrado uma linha com 15 símbolos arroba, como está sendo observado aqui. Então vamos chamar novamente a função linha, vamos passar o caractere x, agora queremos 30. Então sempre dessa forma, ao ativar a função deve-se passar os parâmetros em igual quantidade aos declarados no cabeçalho da função. São primeiro o caractere, segundo um número inteiro. Então aqui vai receber, essa estrutura de repetição vai fazer tamanho vezes, a cada passo mostra o caractere, que foi enviado através do parâmetro tipo. Vamos mais uma vez chamar a função, agora vamos mostrar asteriscos, e eu quero que seja mostrado apenas 5 asteriscos. E a última chamada, vamos agora mostrar o caractere percentual, 45, caractere, o símbolo de moeda, 45 vezes. Então, vejam lá. Cada chamada passa-se então o caractere e a quantidade. Arroba 15 vezes, o x 30 vezes, asterisco 5 vezes, o símbolo de moeda 45 vezes. Então,
E aqui para concluir, chamar a função copyright. Veja como ela não precisa enviar nenhum parâmetro. Então, na hora de ativar a função, os parênteses são obrigatórios, mesmo que não haja necessidade de passar parâmetros. Então, veja lá o copyright. Copyright Juca Bala. Então, é dessa forma que se declara parâmetros. Usa-se a palavra reservada void para indicar que a função não recebe parâmetros. A palavra void também pode ser suprimida, como foi feito aqui com a função main. A função main também está indicando que não recebe parâmetros na sua chamada, então os parâmetros estão vazios. Então pode-se usar a palavra void ou deixar os parâmetros vazios. Na segunda função, nós temos dois parâmetros. Cada parâmetro tem que ser declarado individualmente, na forma tipo e nome, separando os parâmetros por vírgula. Então, o primeiro parâmetro chama-se tipo e ele é um caractere. O segundo parâmetro chama-se tamanho, ele é um número inteiro. Na ativação da função, deve-se passar os valores correspondentes. Então, um caractere, por isso delimitado por aspas simples, depois um número inteiro. Obrigado.